Bom dia, meus alunos, bom dia, quimicandos. Está começando agora mais uma aula de Química. Lembrando que na aula passada nós estávamos falando um pouco sobre leis ponderais e essa aula utiliza muito dos princípios das leis ponderais. As leis ponderais mais principais que nós estudamos foram as leis de Lavoisier e a lei de Proust. E hoje eu vou começar falando um pouco sobre essa lei de Lavoisier e esse princípio, né, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, gente, essa frase muito conhecida é uma frase que foi consolidada, tornada conhecida por esse francês, que foi Lavoisier. E ele tornou, então, essa fala muito conhecida, que é o princípio, a lei da conservação das massas, que é muito utilizada na nossa química, né? Então, se eu vou falar de uma reação química, eu preciso falar da lei da conservação das massas, né? Lembrando que a lei da conservação das massas diz que a soma das massas dos meus reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Mas falando um pouco sobre reações químicas. O que são reações químicas, na verdade? Bom, gente, são processos no qual uma ou mais substâncias se transformam em outras substâncias. Essas primeiras substâncias são chamadas de reagentes, enquanto as outras são chamadas de produto. Então, eu tenho os reagentes que se transformam, formando, então, os nossos produtos, né? Falando numa linguagem mais acadêmica, a reação química, o que ela faz na verdade? Promove uma mudança na estrutura da matéria, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma reação química que acontece respeitando a lei da conservação das massas. Olha só, eu tenho duas representações dos átomos de oxigênio aqui, ó, que é o de vermelhinho, antes da seta, e depois da seta, duas representações dos átomos de oxigênio. De hidrogênio, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos, e após a seta, 1, 2, 3, 4. Observe que a quantidade de átomos no reagente é igual à quantidade de átomos no produto, embora eles estejam rearranjados, ou seja, organizados de formas distintas. O que não pode acontecer? É esses átomos estarem em quantidades diferentes. A quantidade de átomos no produto, aliás, nos reagentes, serem diferentes das quantidades de átomos no produto, tá? Então, vamos observar essa equação aqui, ó. H2 mais O2 produzindo H2O. Olha só, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? CH2, esse índice que fica embaixo do meu átomo, indica que eu tenho dois átomos de hidrogênio. Aqui, O2, esse índice aqui indica que eu tenho dois átomos de oxigênio. Aqui, ó, H2O, o índice embaixo do hidrogênio mostra que eu tenho dois hidrogênios, e aqui no oxigênio não tem nenhum índice. Significa que o índice é 1. Então, eu tenho um átomo de oxigênio. Ora, no meu reagente eu tenho dois átomos de oxigênio. Já no meu produto eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Então, eu já sei que essa equação química não respeita a lei da conservação das massas. Para isso, é preciso que eu ajuste essa equação para que ela, então, obedeça à lei da conservação das massas, né? Então, é aqui que entra, então, os meus chamados de coeficientes estequiométricos. Vocês viram que esse número pequeno que fica embaixo do meu átomo, do meu elemento químico, é chamado de índice. Então, esses números pequenos aqui, abaixo do elemento, chamado de índice. Esses números que vão ficar à frente do meu elemento químico, ele então vai ser chamado de coeficiente estequiométrico. E ele vai multiplicar justamente a quantidade de cada elemento químico composto nessa substância. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma equação que foi balanceada, obedecendo à lei da conservação da massa. É a mesma equação que eu tinha lá em cima, eu tenho agora ela embaixo, só que respeitando, então, a lei da conservação das massas. Olha só, antes eu não tinha nenhum número aqui na frente dos meus elementos químicos. Agora eu já tenho na frente do hidrogênio um elemento, um número 2, na frente do H2O eu tenho o número 2.
esse número maior que fica na frente de cada elemento, de cada substância, eu chamo de coeficiente estequiométrico. Tá? Então, de agora em diante, a gente vai ouvir muito falar sobre coeficiente estequiométrico. Para que existe esse coeficiente estequiométrico? Olha só, eu vi que eu tinha apenas um oxigênio no meu produto e tinha 2 oxigênios no meu reagente. Então, eu precisava ter as mesmas quantidades, tanto do produto quanto do reagente. O que aconteceu? Esse coeficiente estequiométrico, ele multiplica a cada quantidade dos elementos que possuem. Por exemplo, oxigênio aqui, o índice não tem nada, é 1. Então, quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 1, 2 oxigênios agora. Antes da minha seta, que é o meu reagente, O2, indica já esse índice que eu tenho 2 oxigênios. Agora vamos para o hidrogênio. Eu tenho 2 vezes 2, porque eu multiplico o coeficiente estequiométrico pelo índice. 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui no meu reagente. No meu produto também tem que ter 4. Então, 2 vezes 2 deu 4. As quantidades agora são exatamente iguais no meu reagente e no meu produto. Para isso que servem esses coeficientes estequiométricos, para que eu possa ajustar a quantidade de elementos químicos envolvidos na minha reação e assim obedecer à lei de Lavoisier, ok? Então, olha só alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho escrito NH3, o que está significando esse NH3? Que eu tenho abaixo do N, qual que é o meu índice? Se não tem nada, é 1. Então, eu tenho um átomo de nitrogênio. Abaixo do hidrogênio, eu tenho 3. Então, 3 átomos de hidrogênio. Agora, 2NH3, olha só. Significa que agora eu tenho 2 moléculas de NH3. Antes, quando não tinha nada aqui, o coeficiente estequiométrico era 1. Agora eu já tenho um coeficiente estequiométrico que é 2. Então, a gente não esqueça, o coeficiente estequiométrico é esse número maior que fica na frente da minha substância. Tá? Então, se está 2NH3, indica que eu tenho 2 moléculas de NH3. Tá? Então, olha só. Aqui embaixo do N tem umzinho, embora não esteja aparente, fica subentendido, que é o meu índice. Quando não tem nada, vale 1, tá? E abaixo do 3 eu tenho, aliás, abaixo do hidrogênio eu tenho 3, indica que eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Esse coeficiente estequiométrico, ele tem que multiplicar os índices para eu saber as quantidades envolvidas. Então, 2 vezes 1 nitrogênio, tem 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 3 átomos de hidrogênio, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, ok? Exemplo aqui embaixo novamente, só que para água. 2 moléculas de água, porque o coeficiente estequiométrico é 2. 2 vezes 2 significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Estou multiplicando o coeficiente estequiométrico pelos índices. 2 vezes 1, que é esse 1 que está subentendido embaixo do oxigênio, dá 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio, ok? Essa imagem aqui, ela representa, tá? De maneira lúdica, como que se organizam os átomos obedecendo à lei da conservação da massa. Olha só, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, com 2 átomos de hidrogênio aqui. E eu tenho aqui mais 2 átomos de hidrogênio. Olha só o que aconteceu então. Um rearranjo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 azuizinhos aqui. 1, 2, 3, 4 azuizinhos. Aqui, na verdade, não é H2, viu, gente? Deixa eu colocar aqui, é O2. Isso, tá? Então, olha só. 2 azuizinhos aqui, 2 azuizinhos aqui, 2 azuizinhos aqui, 2 azuizinhos aqui. 2 azuis claros aqui, 2 azuis claros aqui. Ou seja, as quantidades de átomos envolvidos no meu reagente tem que ser igual à quantidade de átomos envolvidos no meu produto. Ok, meu povo? Não podemos esquecer de forma alguma isso, tá? Então, a gente já viu hoje o conceito de coeficientes estequiométricos e a gente viu também quem são os índices envolvidos, tá? Ok? Bons estudos, meu povo!